Olá, seja bem-vindo ao canal. Era uma vez uma mulher pobre que vivia modestamente com o seu único filho, chamado Lars. Mas quase ninguém o chamava assim. Para todos, ele era conhecido como Lars Mandrião, pois tinha um talento raro, o de não fazer absolutamente nada. Passava os dias sentado a um canto da estufa de cerâmica da mãe, quieto, sem vontade de se levantar. Quando a mãe lhe pedia ajuda, ele costumava responder com um encolher de ombros e a mesma frase de sempre: "Não me apetece". Ainda assim, quando lhe dava na vontade, Lars obedecia. E foi num desses dias que a mãe lhe pediu algo simples: ir ao arroio, buscar um balde de água. E então ele respondeu: "Está bem, se me apetecer". Ele respondeu: "Se me apetecer", espreguiçando-se longamente antes de se decidir. Pegou no balde, foi até ao arroio, mergulhou-a na água e deixou-a ali por um bom tempo, quase esquecido. Quando finalmente puxou o balde com força, algo inesperado aconteceu. Um peixe ficou preso lá dentro. O peixe agitava-se aflito. E naquela época, conta as histórias que os peixes ainda falavam. Aquele peixe implorou: "Por favor, devolve-me ao arroio". Lars observou com desinteresse e respondeu: "Por que haveria eu de fazer isso? Prefiro levá-lo para casa e grelhá-lo". Foi então que o peixe disse: "Se me devolveres a água, concedo-te 3 desejos. Tudo o que pedires será realizado". Lars pensou por um instante. Aquilo mudava tudo. Sem hesitar mais, lançou o peixe de volta ao arroio e regressou a casa com o balde cheio de água. O caminho, porém, parecia mais pesado do que nunca. Cansado, Lars pousou o balde sobre a tábua de lavar roupa da mãe e sentou-se para descansar. Foi então que lhe ocorreu testar o poder dos desejos. Desejou que aquela tábua o pudesse transportar para onde quisesse, por terra ou pelo ar, para que nunca mais tivesse de andar a pé. Mal terminou o pensamento, a tábua ergueu-se no ar e levou Lars diretamente para dentro de casa. Espantado e divertido, ele começou a cavalgar pelos céus, sentado na tábua, com o balde à frente. Ao passar diante do palácio real, a princesa viu aquela cena estranha e começou a rir às gargalhadas, chamando as suas damas para assistir. Lars sentiu-se humilhado. Tomado pela raiva, murmurou: "Ouça lá que tens um rapaz, só por estares a gozar comigo". Logo depois perdeu a vontade de continuar e regressou a casa em silêncio. Não contou nada à mãe. Achou que o desejo apenas lhe trouxe chacota. Do segundo desejo, nem se deu conta. Quanto ao terceiro, decidiu guardá-lo para quando fosse mais sábio. Mas os desejos não precisavam ser conscientes para se cumprirem. Meses depois, a princesa deu à luz a um menino. O rei, furioso, exigiu saber quem era o pai. Como ela não sabia responder, os sábios do reino aconselharam esperar 3 anos. Vindo este tempo, todos os homens deveriam desfilar diante da criança, que seguraria uma maçã de ouro. O verdadeiro pai seria aquele a quem a criança entregasse a maçã. Assim foi feito, um a um. Todos passaram. A maçã permaneceu com a criança. Por fim, alguém lembrou-se de Lars Mandrião, o rapaz preguiçoso que nem aparecera. Mandaram chamá-lo. Quando ele se apresentou, a criança entregou-lhe a maçã sem hesitar. O rei ficou indignado. Ainda assim, expulsou a filha do reino e ordenou que partisse com o filho e com Lars, que deveria sustentá-lo. Lars colocou a princesa e a criança sobre a tábua de lavar
e os três partiram pelos céus. Durante a viagem, a princesa lembrou-se daquele estranho rapaz voador e pediu explicações. Lers contou-lhe então sobre o peixe e os 3 desejos. O primeiro era a tábua, o segundo, dito por impulso, e o terceiro, ainda guardado. A princesa teve então uma ideia sábia. Encheu o avental de pequenas pedras e pediu a Lers que desejasse tantos desejos quanto a quantidade das pedras que havia ali. E assim aconteceu. Com sabedoria desejaram um palácio mais belo que o do rei, um jardim magnífico e uma mesa farta. Convidaram o rei e toda a corte para um banquete. O monarca ficou maravilhado e reconheceu que julgou mal o Lers. No final, por meio de mais um desejo, a princesa mostrou ao rei o poder das palavras e dos desejos. E perdoou. O rei, arrependido, reconheceu Lars Mandrião como um genro e herdeiro do reino. E assim, aquele que nada fazia aprendeu que os desejos ditos sem pensar podem mudar destinos, mas os desejos guiados pela sabedoria podem transformar vidas inteiras. A história de hoje acaba por aqui. Se gostou da história, peço que deixe o seu gosto aqui no vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Até a próxima história. Tchau!